Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio expresso da supremacia do interesse público sobre o particular, em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Item errado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É um princípio implícito. Sua aplicação é prevista na norma jurídica. É uma prerrogativa administrativa. A essência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado está na própria razão de existir da administração. A administração atua voltada aos interesses da sociedade. É considerado pela doutrina como um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da proporcionalidade, em uma análise de um caso concreto, o ato administrativo deve ser adequado, necessário e proporcional em sentido estrito. Item correto. O princípio da proporcionalidade possui três elementos que devem ser observados no caso concreto: 1. Adequação, pertinência. Os meios devem ser efetivos para os resultados que se deseja alcançar. O meio empregado deve ser compatível com o fim desejado. 2. Necessidade e exigibilidade. O meio escolhido deve ser o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos. Não deve existir outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público. 3. Proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens a serem conquistadas devem superar as desvantagens causadas. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, a administração pública não pode descontar os dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, não sendo necessária a compensação. E tem errado. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Motivação aliunde, realizada pela mera referência no ato a pareceres, informações ou propostas anteriores. Estudante estuda Inéditas 2021. A razoabilidade traz a ideia de uma atuação dentro da discrição administrativa, ou seja, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Item correto. Razoabilidade. A atuação do agente público deve ser dentro da discrição administrativa. O agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Para Celso Antônio Bandeira de Melo,
São ilegítimas as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração. Há situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. Estudante estuda inéditas 2021. O TCU já afirmou o entendimento de que é dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos e inativos e pensionistas, em virtude de erro excusável de interpretação de lei por parte do órgão entidade. Item correto. Súmula TCU 249. É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos e pensionistas, em virtude de erro excusável de interpretação de lei por parte do órgão entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme previsão legal, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Item correto. Lei 9.784 de 99, artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Legalidade. A administração procede de ofício ou por provocação à anulação de atos ilegais. E mérito. A administração reexamina atos anteriores, analisando a conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento, revogação. Estudante estuda inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88, a proporcionalidade exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. Item correto. Segundo Marinella 2013, a proporcionalidade exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. O princípio da proporcionalidade objetiva o controle do excesso de poder, pois nenhum cidadão pode sofrer restrições de sua liberdade além do que seja necessário para o alcance do interesse público. Estudante estuda inéditas 2021. No regime jurídico de direito privado, quando aplicado ao particular, não há aplicação das prerrogativas do poder público, colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Item correto. Regime jurídico de direito privado, quando aplicado aos particulares, são as relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Exemplo: dois particulares firmam um contrato de locação. As alterações das cláusulas contratuais apenas poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência e qualidade na prestação dos serviços públicos. Assim, espera-se a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados.
Item correto. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população com o menor custo, mantidos os padrões de qualidade e no menor tempo possível. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, uma penalidade deverá atingir a pessoa que cometeu a irregularidade, não podendo prejudicar outras pessoas que não tiveram responsabilidade pelo fato. Item correto. Princípio intranscendência subjetiva das sanções. A penalidade deverá atingir a pessoa que cometeu a irregularidade, não podendo prejudicar outras pessoas que não tiveram responsabilidade pelo fato. Segundo a STF, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. É um exemplo do princípio da especialidade, a exigência da Constituição Federal que haja edição de lei específica para a criação ou autorização de criação das entidades da administração indireta. Item correto. Princípio da especialidade. Traz a ideia de descentralização administrativa, criação de entidades para o desempenho de finalidades específicas. É ligado aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Estudante estuda Inéditas 2021. É possível a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado na existência das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, que permitem, por exemplo, a alteração unilateral do contrato. Item correto. Exemplos de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Atributos dos atos administrativos. Presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. Poder de polícia administrativa. Intervenção do Estado na propriedade privada. Desapropriação, servidão administrativa, tombamento de imóvel de valor histórico, ocupação temporária. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio do contraditório e da ampla defesa deve ser aplicado apenas em processos punitivos, não se aplicando quando não houver punições. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Segundo Ada Pellegrini Grinover, a CF 88 estende as garantias a todos os processos administrativos, sejam eles punitivos, caso em que estaremos falando dos acusados, ou não punitivos, quando os envolvidos são apenas litigantes.